Olá, eu sou a Mariana, eu estou participando do Alunos que Inspiram e hoje eu estou aqui para entrevistar a Larissa. Larissa, você já presenciou ou sofreu alguma situação racista? Já. Teve uma época, quando eu era menor, que eu tinha acabado de voltar de uma viagem de família, onde a gente foi pra praia, então naturalmente minha pele escureceu um pouco mais do que esse tom que eu tô agora. E aí, quando eu cheguei na sala de aula, os meus amigos, eu achava que eram meus amigos, eles chegaram pra mim e perguntaram se eu tinha bebido óleo pra ficar daquela cor. Naquela época eu não tinha tanta visão como eu tenho hoje sobre o racismo. Se aquilo ali era realmente uma fala racista. E hoje eu tenho noção de que sim, era realmente uma fala racista e que eu não sabia na época lidar, né? Então, pra mim era só uma brincadeira, mas hoje em dia eu vejo que realmente eu sofri isso, eu não. Agora, lembrando assim, eu não. Sim. E agora, atualmente, você consegue identificar quando uma situação racista ou mais de uma situação está acontecendo ao mesmo tempo? Sim, tanto pelas aulas que a gente anda tendo sobre isso mesmo, quanto pela vida mesmo, a vida em si, sabe? Hoje em dia, quando eu vejo uma situação assim, eu consigo diferenciar de uma brincadeira saudável e do que é um racismo realmente, sabe? Dá pra se ter uma noção agora. Tanto pela maturidade que a gente vem tendo, né, assim, dá. E, Larissa, que tipo de medidas podem ser tomadas para tentar reduzir essas situações ou até mesmo erradicar? Como isso pode causar futuramente para as próximas gerações? Bom, eu acredito que as medidas tomadas, a representatividade que a gente tem no nosso ambiente em si, como escolas, praças, teatro, todos esses locais públicos podem ter uma representatividade preta, que podem fazer outras pessoas tomarem atitudes em relação a isso. A forma com que a gente cria as nossas crianças também, porque a gente fica muito presa no presente, em querer erradicar agora. Mas isso não vai acontecer, porque se fosse para acontecer, teria acontecido antes. Entende? Isso é algo que vem de raiz da sociedade, é algo enraizado no Brasil, é algo enraizado nos Estados Unidos, é algo enraizado no mundo em si, entendeu? Então, quando a gente fala sobre que atitudes tomar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar nossas crianças futuras para saberem que existe sim igualdade. Não existe pessoas pretas ou pessoas brancas, existe pessoas, seres humanos, que têm a mesma cor de sangue, mesmos pulmões, todos são iguais, independente da sua cor, enfim. E como você acha que futuramente pode essas medidas ajudarem as pessoas a se reconhecerem como povo brasileiro? Bom, eu acredito que, na maioria das vezes, os atos racistas fazem com que a gente diminua a nossa autoestima, principalmente no meio adolescente. Quando a gente vê uma preta querendo alisar o cabelo para se tornar popular, porque tem um padrão criado que pessoas com cabelo liso são mais bonitas do que pessoas com cabelos cacheados, eu acho que isso já está tão enraizado que sim, pode dar um impacto muito grande na sociedade. Então, autoestima, cuidar da autoestima das pessoas pretas, dos adolescentes e até dos adultos mesmos. Tipo, pode muito ajudar, sim, nessa vida que a gente tem racista, no mundo racista de hoje em dia. E Larissa, no seu processo de autoconhecimento como pessoa preta, teve alguma série, livro, filmes que você se identificou realmente como pessoa preta? Sim, teve um filme que eu assisti com a minha família. Naquela época eu não tinha muito conhecimento sobre o racismo, nem. Eu não sabia nem que cor eu era, apesar de ser nítido, né? Mas a gente não tinha tanta conversa sobre isso, nem na escola, nem em outros lugares, então eu não tinha ideia. O filme era Estrelas Além do Tempo. Tinham três mulheres pretas que elas eram da NASA, elas trabalhavam lá, só que elas eram constantemente menosprezadas pela cor, elas tinham dificuldades para ter reconhecimento na área onde elas trabalhavam. E esse filme retrata totalmente essa segregação que tinha
de banheiro de preto e banheiro de branco, essa forma. E foi aí que veio o choque de, nossa, existe mesmo racismo e está impregnado mesmo na sociedade. E foi aí que eu vi quando elas começaram a ter o seu reconhecimento, o seu valor foi ganhando, entendeu? Que elas começaram a ser reconhecidas pelos trabalhos dela e não pela cor. Eu fiquei, nossa, então realmente eu posso me considerar como uma pessoa preta, eu posso ser uma pessoa preta e eu posso ter orgulho disso, de me mostrar como uma pessoa preta. Então isso foi um choque de realidade para mim, tanto é que eu continuei assistindo filmes sobre essa questão de ser valorizada não só pela cor. Muito obrigada, Larissa, pela nossa entrevista, por ter conseguido esse momento conosco. E agora a gente vai com a nossa repórter externa, Lorena. Meu nome é Lorena, qual é o seu? Guilherme. Você já sofreu algum tipo de racismo? Sim, E como você se sentiu? me senti um pouco triste, mas eu ergui a cabeça e segui em frente.